Números, capítulo de número 17, 18 e 19. Aqui nós já estamos depois da rebelião de Corá e aqui nós vemos que o povo, a nação de Israel, estava traumatizada, assustada e também contaminada. Porque existe um detalhe aqui que às vezes nós não percebemos, é que a rebelião de Corá, ela não foi somente contra Moisés e contra Arão. Ela liberou no povo uma suspeita coletiva contra os líderes. Agora todo mundo começou a viver uma crise dentro de si. E se Corá tivesse razão? E se Moisés realmente tivesse se exaltado? Se a liderança estivesse errada? Já não bastasse todo o juízo de Deus perante o povo, a dúvida e a incredulidade permaneciam no coração do povo. E aqui cabe uma pergunta que nós precisamos nos fazer. O que Moisés fez para o povo pensar isso dele? Absolutamente nada. Pelo contrário, a Bíblia descreve Moisés como o homem mais manso da terra. Ele orava pelo povo, intercedia pelo povo que criticava ele, suportava a murmuração todos os dias, carregava o peso espiritual do povo diante de Deus. Mas nós precisamos perceber que quando alguém levanta uma narrativa com emoção suficiente, até pessoas que são íntegras começam a ser vistas com desconfiança. Isso é tão atual, porque às vezes uma pessoa ela não precisa errar para ser questionada. Basta alguém plantar uma dúvida de forma convincente, basta essa narrativa ser repetida várias vezes, o discurso ser emocional, para inflamar o coração de pessoas que não têm uma fé bem fundamentada ou um discernimento do Espírito Santo de Deus. E quando o coração coletivo é contaminado, o discernimento ele começa a enfraquecer. Por isso, números 17, 18 e 19 são apenas capítulos. Na verdade, não são capítulos sobre rituais. Eles são a resposta de Deus para restaurar a percepção espiritual de Israel. Deus não estava apenas defendendo Moisés e Arão, estava impedindo que uma geração inteira perdesse a capacidade de reconhecer aquilo que vinha dele. Quando chegamos em Números capítulo 17, nós vemos a vara de Arão florescer. Deus manda cada tribo trazer uma vara com o nome do seu respectivo líder. A tribo de Levi receberia o nome de Arão. Agora eu quero que você imagine essa cena com profundidade. A vara era um galho de planta morto. Não tinha raiz, não tinha conexão com a árvore, não possuía uma capacidade natural de produzir absolutamente nada. E Deus escolhe justamente algo morto para revelar a vida. Isso é muito impressionante, porque o homem procura sinais de autoridade, de força, de aparência, influência. E Deus revela a autoridade produzindo vida, onde naturalmente não existia mais nenhum tipo de possibilidade. A Bíblia diz que na manhã seguinte a vara de Arão, ela brota, floresce e produz amêndoas. Tudo em uma única noite. O que nós não percebemos aqui é que existem estações para o broto, para a flor e para o fruto. Mas a vara de Arão tudo acontece em uma única noite, tudo junto, de uma vez só. Sabe por quê? Porque quando Deus decide confirmar alguma coisa, Ele acelera processos que humanamente seriam impossíveis. Tem pessoas que passaram anos tentando provar valor para os outros, sem perceber que a única confirmação de Deus vale mais do que décadas de esforço humano. E muita gente vive cansada, tentando parecer viva espiritualmente, mas Deus nunca pediu aparência de vida. Deus procura evidência de vida. E aqui está uma diferença entre a aparência que impressiona, aquela aparência de quem olha de longe e vê algo bonito, do que o fruto que sustenta quem está chegando perto. Tem gente cheia de flores, cheia de discurso bonito, cheia de imagem forte, aparência espiritual, performance espiritual, mas não tem fruto. Não sustenta ninguém,
não sustenta o próprio caráter, não sustenta os processos. E talvez exista aqui algo mais profundo ainda. É que a vara, ela floresceu dentro da presença e não no olhar da multidão. Um detalhe que nós precisamos reparar, porque o milagre ele não aconteceu para aprovação humana, ele acontece diante de Deus. Isso confronta a nossa geração, porque muitas vezes queremos florescer diante das pessoas antes de permanecer diante da presença de Deus. Mas no reino de Deus, aquilo que floresce de forma pública sempre nasce no secreto. Um outro detalhe que nós precisamos observar aqui é que a vara é colocada dentro da arca, como um memorial. Assim ela faz a tríade dos elementos que comporam a arca: as tábuas da lei, o maná e agora a vara de Arão. Sabe o que isso significa? Significa dizer que Israel precisava se lembrar de forma constante que a comparação ela mata, a inveja contamina, a rebelião destrói, mas aquilo que Deus escolhe floresce mesmo sem aprovação coletiva. Então nós vamos para Números capítulo 18 e o peso invisível do altar aqui é demonstrado. Depois de confirmar Arão, Deus começa a falar sobre as responsabilidades sacerdotais. Isso é muito significativo porque Corá, ele olhou apenas para o altar e enxergou honra. Agora Deus queria mostrar o peso que existia por trás dessa honra. O sacerdote ele carregava a culpa pelo povo, a responsabilidade espiritual pelo povo, o zelo pelas coisas sagradas e o risco de morrer diante da santidade de Deus, constantemente. O altar é muito bonito por fora, mas muito pesado por dentro também. E aqui nós precisamos ter muita responsabilidade e temor para falar. Porque Corá queria a posição, mas ele nunca perguntou para Moisés nem para Arão quanto que isso custava. Isso continua extremamente atual. Essa palavra continua bradando aos nossos corações. Muitas vezes nós desejamos autoridade, nós queremos a influência, nós queremos o crescimento através de nós, a visibilidade, nós queremos lideranças, nós queremos estar à frente, guiando um povo, mas poucas pessoas não têm coragem de perguntar qual é o peso que isso vai me custar, qual é o nível de renúncia que eu tenho que fazer, quanto custa permanecer quebrado para emendar pessoas, quantas guerras invisíveis existem dentro dessa responsabilidade, quanto custa ser amassado para extrair o óleo que vai curar outras vidas, porque toda posição no reino possui um custo e esse custo ele é alto. Tem muitas pessoas frustradas porque não receberam aquilo que queriam de Deus, mas talvez Deus esteja preservando elas de um peso que elas não estão prontas para suportar. Nem toda porta fechada é uma rejeição de Deus, às vezes é a misericórdia dele sobre nós. José sonhava com o governo, mas antes ele precisou desenvolver estrutura emocional dentro da prisão. Davi ele foi ungido rei, mas ele teve que aprender a sobreviver dentro de cavernas. O reino não funciona na pressa. O reino ele precisa funcionar nas mãos de quem consegue sustentar. Deus não entrega peso para quem ainda tem estrutura de porcelana. Você tem estrutura para carregar aquilo que você está pedindo para Deus fazer através da sua vida? Outro detalhe importante desse texto é que os sacerdotes eles não tinham herança de terras como as outras tribos. Isso parece uma perda, mas é Deus dizendo algo aqui profundo. Deus era a herança de Levi, da tribo de Levi. Enquanto as outras tribos recebiam terras, os sacerdotes recebiam uma dependência direta de Deus. E aqui isso nos traz também um princípio poderoso, porque muitas vezes Deus vai permitir certas perdas para nós aprendermos a depender exclusivamente dele. E eu te falo por experiência própria, Deus sustenta. Não é fácil,
confronta muito o nosso ego, a nossa confiança, confronta muito a nossa fé, mas vale a pena. E embora isso pareça desvantagem no início, a intimidade com Deus sempre será a maior herança que podemos receber, ao invés de apenas posses ou bens materiais. Então nós chegamos no capítulo de número 19. A purificação do ambiente da morte. Chegamos aqui na novilha vermelha. E esse cenário aqui ele é um pouco pesado. Acho que o mais pesado de números, porque Israel está caminhando no deserto, onde a geração inteira iria morrer. Imagine o impacto emocional e psicológico disso. Todos os dias morria alguém. Todos os dias tinha perda no meio do povo. O povo era lembrado constantemente das consequências da incredulidade. E é exatamente nesse ambiente que Deus estabelece um ritual de purificação. O que nós não percebemos aqui é que a novilha vermelha, ela precisava ser totalmente pura, imaculada, sem defeitos. Na Bíblia, o vermelho, ele aponta para sangue, expiação, para vida. E ela precisava ser totalmente perfeita, jamais ter carregado jugo, peso. Isso é extremamente profético, porque aqui nós já estamos vendo o texto apontar para Cristo. Deus estava ensinando que a purificação verdadeira exigia um sacrifício perfeito. Mas sabe qual é a contradição desse capítulo? É que quem tocava um cadáver ficava impuro, mas quem preparava a água da purificação também ficava impuro temporariamente. É bem contraditório, né? Porque eu fico impuro para purificar alguém. E aqui existe uma revelação poderosa também desse texto, porque para purificar eu precisava me aproximar da contaminação. E aqui nós já estamos falando de Jesus. Jesus, ele se tornou impuro para purificar leprosos, cegos, feridos, mortos, pecadores, nós. Ele entra no ambiente da nossa impureza, da nossa pecaminosidade, do mais profundo lamaçal que possamos estar para nos purificar. E hoje muitas pessoas acreditam que Deus só trabalha em ambientes limpos, pessoas puras, ambientes cheirosos. Mas Números 19 nos mostra exatamente o contrário. Deus estabelece purificação justamente no ambiente de morte. Isso nos faz entender que o deserto ele não anula a graça de Deus, que as consequências não anulam o poder da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E que, por mais que o Senhor nos discipline, Ele não cancela o acesso que temos a Ele. Tem pessoas vivendo em desertos e achando que a culpa, o fracasso, o luto, a vergonha, atrasos, pecados, crises, elas acham que através disso Deus se afastou delas ou que Deus não está mais ouvindo elas. Mas é justamente aí que o Senhor está ensinando a dependência e que o Senhor está disponível. O acesso ao Senhor não foi bloqueado por conta disso. O Senhor ele permanece disponível, a sua graça permanece disponível para quem quiser. É só procurar, é só clamar, é só pedir. E esses capítulos de Números 17, 18 e 19, eles nos mostram que depois da rebelião, Deus ainda faz florescer, Deus sustenta chamados, Deus corrige motivações erradas, Deus purifica pessoas feridas. Porque o objetivo de Deus não foi apenas punir uma geração, era preservar um povo para que a sua promessa se cumprisse, para que alcançasse com integridade e exatidão a promessa que ele havia estabelecido. E mesmo que Deus, e na verdade o mesmo Deus que abriu a terra em juízo contra Corá foi o Deus que fez a vara florescer, que sustentou os sacerdotes,
que criou caminho de purificação no meio do deserto, mesmo que ali houvesse morte. Talvez hoje você esteja vivendo uma estação seca, pesada, silenciosa, mas não confunda deserto com abandono. Deus ainda faz florescer coisas que pareciam mortas, sustenta pessoas cansadas, oprimidas. Deus ainda purifica corações contaminados. O sangue de Jesus tem o poder de transformar processos dolorosos em lugares de amadurecimento. Pessoas que são totalmente estéreis, através da misericórdia do sangue de Jesus, começarem a florescer e produzir vida. Porque quem é do reino entende que brotar é o começo. Florescer faz parte do processo. Mas produzir fruto é o que realmente torna uma vida útil nas mãos de Deus. Porque as flores, elas podem ser admiradas, mas são os frutos que alimentam, que sustentam e que geram vida em outras pessoas também. Qual é o fruto que a sua vida tem dado no reino de Deus? A fome de quem você tem permitido saciar? Que o Senhor sacie através de você. Que o Senhor fale ao seu coração profundamente, assim como falou ao meu. Deus te abençoe em nome de Jesus.